céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. E você? Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo. A graça e a paz de Deus esteja em seu coração, desde Mar de Espanha a todos os cantos de nossa FM. Pelo meu Instagram, @PadreDione, você também pode compartilhar, curtir, divulgar e comunicar a todos que estamos iniciando o programa a alcançar o entendimento da Santa Palavra de Deus, que nos sonda, nos perscruta e nos dá ânimo e coragem para vencer todos os obstáculos. A você que já está nos acompanhando pelo Instagram, um abraço a todos, a toda a família do Ricardo, da pelo Instagram, um abraço a todos, a toda a família do Ricardo, da Ney, proverá todas as nossas necessidades. Ele é o Deus provedor. Por isso, não assuste com os desafios, enfrente-os. É necessário que você tenha coragem e determinação, foco, traçar objetivos, analisar a sua eficácia e logo você vai ver resultados de excelência. Não tenha medo. E a palavra de Deus, ela é garantia e é o sustentáculo de nossa existência. O Verbo, quando se fez carne e habitou no meio de nós por um tempo, ele deixou já tudo estabelecido, como é o amor e o plano amoroso do Pai Eterno, e falou que todos nós éramos irmãos e irmãs, e o somos de fato. E por isso nós rezamos todo domingo, na missa em especial, o Pai Nosso, porque é Jesus que disse que há mais a nosso favor do que contra. Por isso essa palavra é dirigida a você aí que está me ouvindo, seja pelas ondas sonoras da nossa rádio querida Delta, desde o Mar de Espanha, aqueles que estão com seu radinho, seu aplicativo. Um abraço a você, Mar de Espanhense. Seria interessante que você desse um feedback na rádio para ver quem alcança essa audiência, esse momento do programa Palavra que Cura e Liberta com o Padre Dione, e também em outras cidades e também fora de Minas Gerais, aonde nós estamos.
isso, pelo meu Instagram também vai alcançando as belezas e o encanto de Mar de Espanha. Quero saudar também a paróquia de Senador Cortes, a qual estamos administrando, e agradecer a presença também dele, sempre presente entre nós, os nossos queridos paroquianos senador cortenses, que sempre estão juntos. Quero agradecer imensamente também a você, amigo e amiga, que colaboram, que nos ajudam no santuário. Hoje nós vamos ter uma primeira reunião da comissão para a reforma, a revitalização do santuário. Estamos mexendo na casa paroquial e há muitas pessoas que estão nos ajudando, pessoas que estão nos assessorando, dando opiniões, ideias, mas também contribuindo financeiramente, ajudando de todas as formas. Todas as festas e todas as organizações em prol de um único objetivo, que é o nosso santuário, a reforma do nosso colégio, nosso Centro Pastoral Santos Anjos, que hoje eu fui lá e verificamos, está constatando que a questão precisa da fiação. Infelizmente tem uma parte do telhado que não foi observado, infelizmente não foi acompanhado, e a gente percebeu que está tendo um arriamento do telhado por causa só porque a manutenção, as vigas e algumas coisas, era só estar atento a isso, mas infelizmente é o que é aí, já está necessário fazer essa reforma também. Meu Deus, é muita coisa. Dá desânimo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que confia em Deus, que é Ele que é o Senhor de todas as coisas, Ele é o dono do ouro e da prata, é Ele que vai tocar os corações, mas esses imóveis são da nossa Mar de Espanha. E muitas outras coisas precisarão ser feitas, o nosso querido anfiteatro e o Salão Dom Rico e tudo mais. São desafios que realmente me importam, porque Deus nos colocou aqui junto. Mas eu sei que eu tenho um povo comigo, um povo que está ao meu lado. Agradeço do fundo do coração, e muitos ainda que não me conhecem, porque é apenas 5 meses. Nós estamos a todo vapor. Estou tentando organizar de forma mais precisa as atribuições e funções dos conselhos, seja do Conselho Econômico, e assim toda a Mar de Espanha ser uma única igreja, a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, com vários pontos missionários, que a gente chama capela, mas são células missionárias. Nós temos as células missionárias dentro de Mar de Espanha, na zona urbana, e temos as células missionárias na zona rural, todos unidos pela mesma finalidade: anunciar Jesus, viver a palavra e, acima de tudo, sermos amigos, irmãos, e trazer um pouquinho de alegria e do perfume do amor de Deus aos corações de Mar de Espanhense. Esse é o objetivo. As construções são necessárias porque são nossos abrigos, é onde a gente se encontra para celebrar, mas o mais importante é a construção e ver o que é melhor em Mar de Espanha, que são as pessoas, e não simplesmente as obras. As obras, elas são necessárias se for coletivo, se for em prol de todos os necessitados, principalmente os mais vulneráveis, os mais empobrecidos. No mais, o mais importante é a restauração dos corações e das mentes. E para isso precisamos contar com aquele que é o Senhor e autor de todas as coisas, aquele que pensou você e pensou a mim e deixou-nos vir a essa existência, Deus Todo-Poderoso. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, então, nos dê a capacidade de ministrar esse momento tão importante da palavra que cura e liberta, nessa segunda-feira, às 4 horas da tarde. Por isso, vamos juntos com a música, com o carinho, com tudo aquilo que você deseja. Fale, Espírito Santo, ilumine o Padre para que fale aquilo que eu preciso nessa tarde e nesta semana. Vamos juntos, chame mais pessoas, estou aguardando você.
amigos, neste momento então, 14:16, vamos acompanhar essa palavra e profundamente descobrir nela o sentido de toda a nossa pregação de hoje, toda a nossa colocação, observação, sei lá, ou conselho, orientação, seja lá o que for que você classifique esse programa. O que está acontecendo aqui é que meu coração com seu coração se une de forma que tenhamos uma paz, tenhamos luz, tenhamos a consciência de que nem eu nem você jamais fomos desamparados, jamais fomos abandonados por Deus. Ele não faz isso. Talvez eu não consiga perceber as manifestações do amor de Deus, mas como eu fui criado numa família onde eu tive que interpretar, descobrir por conta própria, sozinho, nas lágrimas, na solidão, nas angústias, nos medos, como minha mãe me amava, e como meu pai me amava, e como meus irmãos amavam. Todos esses amores da minha infância, da minha família, eram muito estranhos, porque eram manifestações muito discretas, e muitas vezes eu tinha que aguçar a ver aonde, diante de tanta confusão, de tantas opiniões acirradas, havia ali um amor por mim, um interesse por mim, e isso tem que ser elaborado até o fim da sua vida. Eu consegui começar a enxergar e a ver a partir de 2003, quando estive em Bias Fortes e Pedro Teixeira, eu comecei a enxergar como que eu deveria olhar para as pessoas que me amam, mas não sabem manifestar o seu amor por mim. Não sabem manifestar e nem ter gestos amorosos. Muitas vezes eram duros, intransigentes, autoritários. E isto impedia de eu ver como que eu era amado. E pelo Espírito Santo e pela palavra que me curou e me libertou, eu comecei a perceber o amor da minha família, dos meus tios e tias, dos meus primos, da minha cidade, de minha Silverânia. Eu fui começar a entender o que era amor a partir de uma oração, de uma entrega em Deus. Porque a manifestação do amor recente é outra, quando jovem é outra, quando adulto é outra. E quando a gente vai envelhecendo, a gente já tem mais facilidade de perceber como a pessoa dura de coração, uma casca de tartaruga, mesmo não sabendo expressar que me ama, ou com gestos afetuosos, ou elogios, ou reconhecimento, lá no fundo elas me amam, elas gostam de mim. Então eu fui conviver com esse tipo de realidade, essa formação dura, essa formação muito exigente, rígida, de uma família muito tradicional, conservadora, onde a transmissão dos afetos teriam que ser realmente interpretadas por mim, no meu individual. Por isso, eu gostaria que vocês entendessem que o amor, ele sempre vai existir, mas ele precisa de passagem para chegar até você. Fecha seus olhos e se veja no amor do Pai. E Jesus Cristo vai te abraçar com o Espírito Santo e você vai sentir que não precisa tanto das manifestações humanas. Vindo elas, que bênção. Não vindo, continue na bênção. É isso que eu aprendi ao longo da minha vida. Então, esperar reconhecimentos, elogios, é uma coisa que já não faz parte da minha história. Já foi eliminado totalmente. Isso foi durante a minha formação inicial, talvez da sua formação inicial, você esperava, tinha expectativas. Mas quando vamos envelhecendo, ficando adultos e adultezando-nos, porque não é idade, né? É a questão de adultezar-se, é questão de aprender e ser aprendiz, a gente começa então a perceber que há algo muito mais superior do que simplesmente manifestações externas, que muitas vezes podem vir disfarçados de mentira, hipocrisia, de falsidade, manipulações, interesses e jogos. Eu sou útil para aquela pessoa, por isso que ela lembrou de mim. Você tem que passar por esse estágio, meu querido amigo, minha querida amiga, meus irmãos e irmãs. Você precisa entender que às vezes a sua mulher, seu filho, seu companheiro, sua companheira não vai corresponder às suas expectativas. Não vai conseguir te fazer feliz. Não vai conseguir te agradar e satisfazer seus desejos, porque os meus e seus desejos são ligados aos desejos do Pai eterno. E são
desejos eternos, insaciáveis. Então só Ele pode. Por isso, jogue-se no abraço de Deus. E o profeta mesmo já ouviu e já profetizou muitas vezes: mesmo que a mãe te abandonasse, eu jamais te abandonaria. Está lá escrito no Profetas. Tanto Ezequiel, Jeremias e tantos profetas sofreram abandono, mas eles foram abraçados pelo Divino Pai Eterno. Por isso, amado irmão e irmã, eu trago sempre com muito otimismo na segunda-feira a palavra que cura e liberta, porque talvez você esteja amarrado a uma situação onde você está decepcionado, magoado, chateado, porque você faz de tudo, você resolve tudo, você sempre está disponível para as pessoas, você sempre foi bondosa, bondoso e não teve nenhum tipo de retorno. Talvez é você que está ouvindo agora neste momento, que você precisa entender que você é belo e é bela por dentro. Você mesmo é que é capaz de se valorizar. Aproveite a saúde mental e física que você tem e saia aí, aqui nessa linda mar de Espanha, nessas paisagens. Ali da casa paroquial eu vejo aquela Cássia linda da praça e eu fico, nossa, bendito seja Deus, já me satisfaz. Eu fico escutando os meus pássaros, as maritacas, eu fico percebendo a chuva chegando. Eu vejo as coisas em mar de Espanha e eu falo, bendito seja Deus, que sol lindo, que amanhecer maravilhoso, que vento maravilhoso, a casa paroquial, a igreja, o santuário. E eu começo a louvar e agradecer a Deus por todas essas maravilhas. E preenche dentro de mim essa lacuna, essa carência de querer pai, querer mãe, querer afeto. E nesse momento eu sinto verdadeiramente que Deus está comigo, que Deus não me abandona, que Deus me dá tudo que eu tenho, que é mais importante, vida. E eu espero que você, nessa tarde, sinta isso com você, e você sai dessa tristeza, dessa angústia, ou talvez está sentindo algo que está para acontecer, porque você tem pressentimentos, todos nós temos, só somos desatentos, mas temos pressentimentos, e temos pressentimentos reais, concretos. Então, neste momento, nós precisamos abrir-nos ao amor de Deus para poder preencher as carências e as necessidades que a gente tem do outro e não vem. E parar de criar expectativas e jogar somente com possibilidades. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas vindo não, você já está nos braços do Pai. Que Deus abençoe você e que você possa sentir o amor de Deus. Um abraço ao Mauri, Cristiano e a todas as pessoas, o pessoal de Bias Fortes, de Pedro Teixeira, do Espírito Santo, Vargem Alta, Vitória, Venda Nova do Imigrante, todas as pessoas que nos acompanham, Jaciguá, Boa Esperança. Hebreus 4, 14, 16. Agora que já sabemos o que temos, e o que temos? Jesus, esse grande sacerdote, esse sacerdote principal, único. Todos os sacerdotes do mundo e o sacerdócio católico está em função desse grande sacerdote Jesus. Ele é o Senhor. Ninguém é dono da paróquia, ninguém é dono nem de si mesmo. E nós padres somos servidores. Nós padres, o sacerdote, que também é um bispo, que recebe o título como apóstolo, ele também é servo. E qualquer função que um padre exerça, ele não é melhor porque exerce aquela função. Ele é igual quando está na mesma dimensão do serviço que Jesus nos deu, instituiu a igreja, que é a ordenação. Somos todos em graus diferentes, mas somos todos iguais e servidores. Isso é ser sacerdote, quando sabemos que o sacerdote principal é Jesus. Não podemos perdê-lo jamais, nunca sair do foco. Jesus é o Senhor, Ele é meu Deus, é a Ele que ensina. Se o sacerdote, o padre tem essa visão, ele nunca se coloca à frente, ele nunca se coloca superior, ele nunca se coloca acima do povo, ele sempre se coloca como um presidente, um que assiste a Assembleia e o povo, mas não é o Senhor das almas e nem da vida dessas pessoas. Eu, como padre, tenho plena consciência, mas se eu também, na idade que eu tenho,
de vida e de sacerdócio não compreendesse isso, eu já poderia ter alargado, porque não tem sentido chegar a um envelhecimento, a uma maturidade, sem ter consciência de que sou, e para que sou, e para onde eu estou, e o que eu quero servir. Então, não é uma vantagem minha, é uma naturalidade. Chegando à idade, a partir dos 45 anos de idade, todo homem, toda mulher começa a amadurecer profundamente e já não tem mais atitudes de criança nem de adolescente. Por isso todas as coisas são passados. Hoje é o momento mais maduro, prudente, cheio de fortaleza, de justiça, de temperança. Hoje as virtudes cardeais são os principais domínios do caráter de um homem de fé, de um sacerdote. E com as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, é insuperável. É um momento de apaziguamento, de organização, de maturidade. É um momento certo. E por isso também tem que ser o momento certo de se deslocar das suas funções, de suas atribuições. Quando a gente vai amadurecendo, a gente já vê que para alguns tipos de serviço já demos o que tinha que dar. Já deixamos a marca, já fizemos o que tinha que ter feito, e a gente tem que ter a maturidade de deixar espaços, abrir novos espaços, ter novos espaços, buscar novas aventuras de viver a vida sacerdotal, não sempre numa paróquia, não mais talvez em algum cargo ou função. Isso não importa para um padre. O padre, ele deve saber a hora certa, o momento certo de se deslocar, de ser uma pessoa que está além daquilo que fez durante muitos e muitos anos. Ele já percebe que é necessário um aprendizado maior, um aprendizado mais específico, e que também não dá conta mais de certas realidades que já são tão já vividas durante o período sacerdotal de maturidade. Então nós padres que já passamos de uma certa idade de sacerdotes e de maturidade na idade, temos que buscar novos horizontes. Nós devemos servir de outras maneiras, porque a igreja é imensa, a igreja precisa de muitas funções, e não sempre as funções de uma paróquia, de um serviço como pároco, administrador paroquial, vigário paroquial, é para toda a vida. Tudo tem um tempo, e esse tempo está nas mãos de Deus e nossa, decisões e escolhas. Por isso, nunca podemos largar mão daquele que é a referência nossa. O que Jesus quer de mim? O que Jesus, o sumo sacerdote, o santo, junto com o Pai e o Espírito Santo, deseja para o Padre Johnny, para o final da sua vida, o seu ministério? Essa é uma pergunta que você tem que fazer quando você também se torna avó. Quando você vê que os filhos já se casaram, já se foram, você tem que se posicionar, abrir espaços e criar os seus novos espaços, querido papai, mamãe, esposa. Vocês têm que investir na conjugalidade, na relação a dois, e assim também nas empresas, assim também nos bens materiais. Você precisa evoluir. Não adianta ficar uma empresa familiar, você tem que ter novas entradas, novas iniciativas, novos investimentos financeiros. Não adianta ficar sempre na mesmice, que é perigoso você se estagnar, adoecer e ao mesmo tempo até chegar à falência. Isso tudo vale para a parte espiritual, a parte material. Por isso, o foco é Jesus. Jesus, o que queres que eu faça agora? Perguntar ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai te iluminar o que fazer daqui para frente. Só Deus pode te dizer. Você pode desabafar com alguém, conversar com alguém, pedir orientação, conselho, mas no fundo, é você e Deus. Acabou. E quando você e Deus decidem, o caminho vai se abrir. Vai ser desafios como qualquer outro lugar e qualquer outra história. Vai ser desafio, mas você já está com os planos de Deus e nos planos de Deus. Então vai semeando devagarinho, vai buscando, deixa vir, que está vindo leve, te levar a estar. Não temos um sacerdote que não conhece nossa realidade. Ele experimentou fraqueza e provações. E experimentou tudo, menos o pecado. Portanto, vamos andar direito e receber o que Ele tem para nos dar. Recebam a misericórdia.
a misericórdia. Aceitem a ajuda. Então, a carta aos Hebreus fala justamente isso. Vocês não têm que se culpar, se cobrar do passado, do que aconteceu. A minha vida foi a que é a história que aconteceu, certo ou errado. Se eu poderia ter feito aquilo, mas não fiz, ou se eu fiz, não deveria ter feito. Essas coisas são pensamentos que às vezes te perturbam para não evoluir, para não dar passos adiante. Então pare de se culpar, pare de ficar remoendo a sua história passada. Se você foi amado ou não amado, se a sua mãe se segurou ao colo, se a sua mãe ou seu pai teve preferência entre os irmãos, agora não é hora de pensar mais nisso. Agora é hora de viver. Agora é a hora de você perdoar, de se desligar desse sofrimento passado. Você desviar do segunda núpcia, primeira núpcia, do amor que faliu, do fracasso no casamento, do filho rebelde. Parar de se cobrar, de se culpar. É hora de você falar com Jesus e perguntar a Jesus o que é que você quer o que ele quer que você faça, e aceitar que ele te perdoa por você ter feito coisas erradas no passado. Aceita a misericórdia dele, aceita o perdão, já acabou. Ah, mas as pessoas estão lembrando, as pessoas me rotularam, o problema é delas. Você fala com Jesus, se reconcilia com Deus e fala: Senhor, na tua misericórdia eu quero me mover, por isso estou com saúde, ainda estou vivo, eu quero trabalhar para o Senhor. Mas aonde? Como? É o que eu estou falando nesse período todo. A partir dos meus 25 anos de padre, eu tenho perguntado para Deus: onde mais? Onde mais? O que o Senhor quer? Estou à disposição, estou com saúde. Eu preciso de ouvir o Senhor agora. Porque você encerra um ciclo, sempre se encerra ciclos. E você talvez esteja vivendo um encerramento de ciclo, você não está percebendo. Você está insistindo na mudança de alguém que não vai mudar. Você está insistindo na sua própria mudança que não é para mudar. Que às vezes você acha que você é errada ou errado. Que nada dá certo para você porque você é assim. Porque você está sendo castigado. Porque você fez muita coisa errada no passado e hoje você está pagando. Não é assim a mentalidade. Deus não é assim, Deus não faz isso. Deus não está te cobrando isso. Deus não quer castigar, nunca castigou, nunca vai castigar e nem vai levar você para o inferno. Deus não faz isso. Então para de falar de doenças, de enfermidades, para de falar de fracassos, para de ficar se remoendo, culpando. Sua mãe e seu pai já morreu, pronto, acabou, bola para frente. Ah, você teve que sepultar um filho, fazer o quê? Ele não vai voltar, então para. Peça a misericórdia de Deus, você está perdendo tempo, porque o amor de Deus quer que você se estabeleça neste mundo ainda. Por isso que você não foi embora, por isso que você não morreu. Então há um propósito divino para a existência de cada um de nós, e há um tempo para cada coisa, diz em Eclesiastes. E você tem que entender isso de forma racional, como eu estou falando para você. Você tem que se organizar no pensamento. Seus pensamentos estão disfuncionais, seus pensamentos estão errados. Talvez você seja um bom pai, uma boa mãe, talvez você seja uma pessoa excelente, mas você só está lembrando coisas ruins e fica desconfiado de tudo, fica na defensiva, acha que tem alguma coisa que está para acontecer, que vai dar errado. Você fica inseguro do futuro, se vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro, onde você vai trabalhar, o que você vai fazer. Você está muito assim. E por que você não para enaltecer as coisas que você precisa viver hoje? E rever seus pontos de vista. E parar de se culpar, de se cobrar. E se seu silêncio ficar calado, o que está acontecendo? Por que você também não tem direito de se expressar, ter opiniões? Por que você está escondido? Está fechado? Está machucado? Por que você está aí se angustiando, se cobrando? Foque em Jesus. Aceite a misericórdia que você já foi perdoado. Então para de ficar se cobrando. Bola para frente. Mas padre, vai para frente. Todos os seus pecados, todas as suas imperfeições, limitações, Jesus está agora pondo a mão poderosa sobre você e está te dizendo: olha para mim que eu sou o único perfeito. Eu vivi em tudo a natureza de vocês. Eu sei que você está padecendo. Eu sei que você foi vítima de uma cilada. Eu sei que você foi vítima de Satanás. Eu sei que você foi vítima do mal. Eu sei que você foi vítima de um jogo, de interesse, de competições, ciúmes, inveja. Eu vivi tudo isso, meu filho. Então, olhe para frente. Se eu vivi tudo isso,
Agora, o seu pecado existe, então vem a mim que eu te abraço. É eu que sou o mestre que cura, o sacerdote que cura, o sacerdote que liberta. Então fale com Jesus, é isso que ele está falando na carta aos Hebreus, que é recomendado isso. Se for ficar escutando a sua voz interior, você vai se cobrar, você vai se sentir inferior aos outros, você vai ter medo das pessoas, você vai ter sempre insegurança. Diante das pessoas você vai sentir que é sempre menos, e perto de outras pessoas menores que você, mais simples, você vai se sentir superior. Isso não é bom, nem se sentir oprimido por alguém mais forte do que eu, ou mais inteligente, ou mais tudo que eu, e eu me ficar me humilhando. E depois, quando eu tenho pequenas pessoas do meu lado, porque sempre você tem um inferior a você. Por exemplo, você que é pai, você tem um filho. Se você tem um filho, ele é inferior. É isso que eu quero dizer. Você vai ter sempre uma relação de superioridade a respeito de alguma coisa ou pessoas. Outros vão ter superioridade a respeito de você e de mim. Mas isso não pode condicionar o seu humor. Você não pode ficar para baixo porque há alguém mais poderoso que você, mais inteligente, mais capaz, mais elogiado, mais aplaudido. Não fique preocupado com isso, não tenha ciúmes, não tenha inveja, não tenha medo. Mas também você não faça isso em relação à sua esposa, a seus filhos, ou ao seu esposo, à sua equipe de trabalho. Comece a também praticar gentilezas, mas nunca abaixe a cabeça, nunca se humilhe, nem se sinta inferior e nem se sinta superior. Foque Jesus, o sacerdote perfeito, que viveu tudo isso e sabe de todas as dinâmicas. Ele conhece como é o jogo da humanidade e ele sabe onde ele foi parar. A humanidade organizou tudo para crucificá-lo, de fato crucificou. Se acontecer com você, você tem que ter uma coisa na sua cabeça: quem tem Jesus tem paz, quem tem Jesus tem tranquilidade, e quem tem Jesus morre na paz, mesmo com dores, aflições e sofrimentos. Quando se tem Jesus como o único sacerdote, o único e suficiente salvador da tua vida, ele é o Deus da tua vida. Assim diz os protestantes, que parece que inventou a salvação, mas a salvação ela vem do princípio profundo da Bíblia. A salvação veio quando Abraão quis acreditar no Deus único e verdadeiro, convivendo com muitos deuses, e crenças em deuses, e ele não foi filtrando, foi raciocinando, foi usando a lógica e chegou à conclusão do Deus único. E o mais importante é que ele não exigiu nenhum sinal, nenhum milagre, ele simplesmente confiou. Então, essa maturidade da fé de Abraão que eu peço todos os dias, que eu não peça nada a Deus, a não ser que eu confie nele, que eu nunca perca a confiança nele, que eu abandone nele e que ele esteja no comando de minha alma e de minha vida. Por isso eu estou nesse período, após os meus 25 anos, perguntando: Senhor, o que mais? O que mais, Senhor? Porque a vida da gente vai começando a se tornar mais tranquila, e isso não pode ser que seja o fim da minha vida. Mas é porque está tudo sob controle. Não, quando está tudo sob o controle significa que eu já amadureci. E isso pode só comprometer a acomodação minha, que eu estou no controle, que tudo está bem, mas Deus não quer ser inativo. Por isso eu preciso também pensar: Deus, o que queres que ainda eu avance em mim mesmo? Então você também tem que questionar Jesus e pedir a Ele: Senhor, faça a Tua vontade em mim, porque senão eu já teria morrido. Porque quando a gente morre é que acaba tudo. Mas enquanto estamos vivos, mesmo velhos, nós somos algum sinal para a humanidade. Tem alguma coisa aí. Então você que ainda acha que já está com a idade de 70 anos, 90 anos e está desanimada, você está com comprometimento físico, mas você está saudável. E se você tem Jesus na sua consciência, a religião, a piedade verdadeira, você não vai vacilar. Você vai querer cada vez mais ser uma pessoa de bem-estar social, psicológico. Você vai estar integrado a você mesmo e integrado também a este mundo maravilhoso, a essa vida encantadora, essa vida cheia
de coisas extraordinárias. Quando a gente foca Jesus como único, que é o Senhor da minha vida, eu me lanço quando eu vejo minhas limitações e vejo meus defeitos dominantes, eu me lanço na misericórdia dele, como fala aqui. Portanto, vamos andar direito e receber o que ele tem para nos dar. Recebam a misericórdia, aceitem a ajuda de Jesus. Então, está aí a conclusão do que eu quero dizer a vocês. Você talvez está vivendo esse momento, essa aflição, angústia, porque você não está aceitando ser perdoado por Deus. Há pessoas que às vezes procuram confissão e confessam alguns pecados que já foram confessados. E eu fico, às vezes, não pergunto, mas às vezes eu tenho vontade de falar para o penitente: mas você não foi absolvido semana passada? Porque, mas é porque a pessoa fica até sem graça, porque ali eu estou percebendo que ela não aceitou a absolvição. Se ela confessou, se ela arrependeu, ela teve propósito de emenda, não pecou mais naquela situação, não veio a satisfação da confissão, que é um dos efeitos que o penitente leva. Satisfação. E é o que a carta aos Hebreus fala. Você também tem que aceitar que foi absolvido. Mas as pessoas são tão rígidas, elas estão tão machucadas, tão feridas, e se cobram tanto que ela que é a culpada, que talvez se ela fizesse diferente, talvez daria tudo certo. Ela abre mão de tudo que tem, mas mesmo assim, ela lá no fundo acha que ela teve culpa naquela situação. É triste, não é, gente? E eu fico triste quando eu estou no confessionário e eu escuto pessoas assim. E a minha vontade é assim: vamos levar para o consultório psicológico, não psiquiátrico. Psiquiátrico depois. O psiquiatra tem que ser, um médico que vai além das funções, né? Mas eu não vou aconselhar para ir, porque é um estágio, um ciclo espiritual dela. Mas sempre eu falo: você está arrependido? Você faz propósito de emenda? Sim. Agora eu vou te dar a absolvição, que é o próprio Cristo, né, que dá, não é o Padre Johnny. Aí eu falo a fórmula que é prevista pela Santa Mãe Igreja. E depois o penitente levanta, vai para sua casa. Se ele não sentir a satisfação, essa carta aos Hebreus que eu acabei de ler, então, ele não aceitou dentro de si, que é a misericórdia. Aí de novo ele vai assim: mas aí mês que vem ele fala de novo aquele pecado. Cada um tem uma forma de se chegar a Deus em um tempo e na hora certa. Então eu não posso exigir. Mas aquele ali poderia ser um alívio se ela aceitasse a misericórdia e o perdão de Deus. Mas infelizmente eu não posso fazer nada no sentido de ajudá-la, ou ajudá-la ou ajudá-lo. Porque também tem homens e mulheres que confessam e é no mesmo exemplo. Então você é uma pessoa tão perfeccionista, tão criteriosa. Ótimo, também sou. Tenho esses comportamentos, eu gosto das coisas organizadas e certas. Nada que seja confuso ou obscuro eu gosto. Gosto de coisas claras, olho no olho. E nesse sentido eu consegui controlar pela ação do Espírito Santo, pelos estudos, pela leitura, pela Bíblia, pela palavra que cura e liberta, eu consegui. Mas quando o perfeccionista e o criterioso avança, vai além da linha limítrofe, né? Ele começa a adoecer. Mas padre, não, filha, o casamento não deu certo. Às vezes em matéria de casamento é muito isso, sabe? Mas em outras coisas também. Em falências familiares de empresas, divisões de terra, cunhados, genros, noras, separações dos bens materiais, filhos, que às vezes você acha que você é culpada, que você é culpado, no fundo você tem culpa, lá no fundinho mesmo você acha que você poderia ter feito alguma coisa diferente.
Mas não, você está adoecendo. E é isso mesmo, a Clara Kugler está falando aqui uma coisa que é interessantíssima, que vale a pena recomendar. Isso mesmo, Clara. Quando ela conheceu a história de Jó, viu que precisava fortalecer os laços com Jesus. Fantástico, eu também. Quando eu li a história de Jó na perspectiva de 1998 e 99, nesses 2 anos, nesse um ano, de 99 a 1999, em um ano precisamente, quando eu compreendi a história de Jó e de José do Egito, eu entendi como que eu deveria estar unido à palavra do Senhor, como que Jesus teria que agir e como eu deveria agir em direção a Jesus. É muito interessante. Então fica aí a recomendação, tanto a história de José do Egito como a de Jó. E tem outras histórias que eu poderia elencar aqui. Foi uma sugestão da Clara, e eu estou dando a sugestão de José do Egito, né? Os sonhos empoeirados. Porque José foi interessantíssimo. Ele tinha muitas visões, tinha sonhos, igual eu quando era criança, na fazenda do vovô, na minha infância, adolescência, eu sonhava, e até mesmo a vida grande, vida adulta, de grande produção, eu sempre sonhei com um país melhor, justiça, fraternidade, e foi um sonho assim que era muito da idade. Hoje eu tenho os mesmos sonhos, só que com parcerias diferentes, com uma visão diferente, também por causa do tempo, idade, passou, mas os meus sonhos ainda continuam os mesmos de José do Egito, mas na perspectiva de uma paciência e de uma perseverança e com uma extrema prudência de esperar o tempo dele, do Senhor. E José soube lidar com essa situação em um certo momento, mas em um momento quando ele podia ter feito justiça, ele se entrou em sofrimento e ira. Mas depois, naquele momento, ele refez a sua opinião, voltou atrás, mandou chamar os irmãos e revelou quem era. Porque José tem sentimentos humanos igual eu e você. Tem certas coisas que são muito injustas, né, gente? Tem certas coisas que eu não sei por que o outro semelhante faz com o outro semelhante. Eu não entendo por que tanta maldade, tanta corrupção, tanta mentira. Por que fazer com que o nosso povo, por exemplo, quanta gente precisando de aposentar com honestidade, sabe, gente? Trabalhou a vida inteira na roça. Depois, com certo tempo, foi para a cidade. Aí vai juntar a prova para ver o tempo que trabalhou na roça. Que dificuldade que é desse povo. Que dificuldade, o INSS. Que dificuldade. E às vezes tem gente que trapaceia, mente, mas não é todos. Ah, mas a gente tem que ter assim. Mas não, gente, eu acho que tem que humanizar os sistemas. Cada um é um. Eu sei que é mais trabalhoso você fazer essa seleção, esse acolhimento individual, é mais trabalhoso, gente. Mas não pode passar régua, como diz aqui no interior. Aquele mentiroso que burla o Estado, o INSS, que mente, aquele que pega 5 cestas básicas, mas não precisa, é um ou outro. Mas existe uma grande maioria de pessoas que são sinceras e honestas. Por isso nós temos que desgastar-nos e tirar tempo para investigar a história de cada um, para não ser injusto. Porque a injustiça é a coisa mais que me irrita. A injustiça, quando você faz assim, sem perceber, que é inconsciente, sem uma métrica, ok, vocês são pecados, são defeitos que existem dentro da igreja, fora da igreja, na sociedade. Mas você ser injusto, sabendo que está sendo injusto, e achar que pode continuar sendo injusto. Mas o clamor de Deus, ele deve ser sempre constante, mesmo quando você é injustiçado. Quando eu sou injustiçado, quando eu não sou valorizado, quando eu sou explorado, eu clamo ao Senhor, que é o dono do direito e da justiça. Recorra a São Jerônimo, que é o portador do conhecimento da palavra, da tradução bíblica. Recorra a ele. A palavra que me liberta, que me sustenta,
é a palavra de Deus. E naquele contexto eu quero trazer a você justamente a lembrança daquela viúva persistente, perseverante, insistente, que foi à porta à noite do juiz iníquo para fazer justiça para ela. E todas as noites ela ia lá. E o juiz falando, eu não temo a Deus, não temo ao homem. Mas não aguento essa mulher gritando aqui a noite inteira. Está me cansando. Eu vou levantar, vou fazer justiça para ela, porque pelo menos assim ela me deixa sossegado dormir. Jesus contou essa história e eu estou retomando ela aqui, porque o Espírito Santo revela, né? Quando a gente está falando de Deus, sempre revela as palavras. Talvez eu e você tenhamos que passar por esse estágio de clamar, 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 clamar. Mas nunca duvidar que quem é o dono do direito e da justiça é Deus. Deus é o meu provedor. Por isso, esse tempo que eu estou vivendo, Lucilene lá em Bicas, um abraço, Eliane Oliveira, quanta gente aqui maravilhosa. Então, quando eu falo para Deus, Senhor, o que mais queres de mim? É porque não é que exista um cansaço, é que já existe um limite entre aquilo que a gente já aprendeu, aquilo que já ensinou e aquilo que ainda precisa virar um novo aprendizado. Então, a vida de uma pessoa adulta, ela te deixa já sabedor de muitas estratégias. Qual é o seu nome da irmão? Já te deixa conhecer muitas coisas. Então, sem essas realidades para quem já amadureceu na fé, na idade, no conhecimento das coisas, com seus próprios erros e pecados, as coisas quando vêm a ele já são muito mais fáceis de ser resolvidas. Então fica uma coisa rotineira, é muito tranquilo resolver certos problemas, por exemplo, paroquiais para mim. É muito fácil. Então, praticamente a paróquia ela tem um sistema que ela chega a um ponto que ela é sempre a mesma. Ela cria espaços, mas ela é uma continuidade. Quando você tem uma continuidade na maturidade laical, sacerdotal e eclesial, ela para. Não dá mais para dar o salto. E por isso que o homem sacerdote, ele tem que determinar o dia e o espaço e o tempo que ele deve continuar naquele tipo de posicionamento e de serviço. E também vale isso, a mesma coisa para um padre, vale para todas as opções de vida que você faz, escolha e profissões. É dar uma repaginada? Poderia ser? Não. Não seria uma repaginada, não precisa de nada para motivar. Porque a motivação de uma pessoa adulta já é totalmente já estabelecida. É o bem-estar psicológico meu, das pessoas, o outro está feliz, eu estou feliz. Isso é uma maturidade. Então, essa maturidade, quando você encontra, seja a uma idade X ou Y, não importa, não é cronologia, mas quando você se encontra no estado de espírito, de alma, que já está numa forma madura, você já virou um adulto, uma pessoa madura. Então, você precisa navegar por outras águas. Entendeu? Por isso que envelhecer é bom. Por isso que você amadurecer, passar a idade, não precisa preocupar com a estética para se fornecer jovem. Não. Seja jovem com o rosto que você tem, na estética que você quiser fazer, mas não para poder ser jovem, que não vai ser mais jovem. Mas sim para manter a saúde e a beleza, você gosta do seu corpo, ótimo. Mas não ache que você vai ser jovem, porque a primeira vez que um adolescente ou um jovem chegar perto de você e te chamar de senhora e senhor, você vai se sentir mal, mesmo com toda a estética facial no corpo que você fizer. Você é uma pessoa já desgastada pela vida. O seu corpo já está envelhecendo. Então você não tem que ter medo disso. Agora, você fazer estética para manter-se jovem, não se iluda, tá? Querida mulher, querido amigo, não se iluda. Um abraço para minha querida amiga blogueira de Bicas, né? Sempre nossa presença aí junto, ela é uma grande amiga.
Margarete Moraes, Vanessa. Então, você que está no processo de reconhecimento de si mesmo, esteja feliz com você. Esteja cheio de você mesmo e vazio das imagens que fizeram você crer quem você é. E você não é aquilo que eles fizeram que você é, porque você já era e sempre foi a mesma pessoa que Deus pensou você, te amou, te fez. Você é um bilhetinho de Deus e um remédio para a humanidade. Então não precisa avaliar-se a partir de elogios ou críticas. Avalie-se a partir da palavra que te ilumina de dentro para fora. E essa palavra, ela é viva e eficaz. É como uma espada de dois gumes, que deixa-nos nu e que nada é oculto a Deus, a essa palavra. Ontem foi a leitura de domingo, não é verdade? Segunda leitura, que também é uma leitura de Hebreus. Então a palavra que cura e liberta é aquela que já desde o início que Deus pensou você, colocou dentro de você e de mim. E por isso eu posso dizer claramente, em qualquer estágio da sua existência nessa terra, se você se autocurou, tem a cura da autoimagem, você consegue manusear e movimentar seus pensamentos, você vai ser muito autorrealizada e realizado. Vai ser muito feliz. Seja com o corpo jovem ou com o corpo envelhecido. Você é quem você é. Por isso, finalizando esse programa, nós queremos falar que em Hebreus, ninguém pode assumir por conta própria a posição de honra e de sumo sacerdote se não for chamado por Deus. Assim, a carta aos Hebreus disse: precisa ser chamado por Deus, como foi o caso de Arão. Nem Cristo se presumiu sacerdote principal. Ele também foi separado por aquele que disse: tu és meu filho, hoje me alegro em ti. Em outro lugar, Deus declara: tu és sacerdote para sempre, na ordem real de Melquisedeque. Enquanto viveu na terra, antecipando a morte, Jesus clamou de dor e lamentou de tristeza, enquanto apresentava suas orações sacerdotais a Deus. Ainda que fosse o Filho de Deus, ele aprendeu uma obediência confiante pelo que sofreu, assim como nós. Então, tendo chegado ao apogeu da maturidade e declarado por Deus sacerdote principal na ordem de Melquisedeque, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que obedecem a ele confiadamente. Você percebeu que você e eu temos que enfrentar tudo na vida com fé e obediência à poderosa palavra de Deus, e tudo vai te trazer paz e harmonia? Viva e corra nos braços da misericórdia de Deus, mas não deixe de querer viver e de ser feliz. E felicidade está bem dentro de nós, e é o próprio Cristo. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, santifique esta hora, esse momento, as pessoas que me acompanham. Que esta oração determine aquilo que a Tua palavra diz, mas que o Espírito convença quem me ouve de que a Tua graça me é suficiente. E tudo mais, já serei rico. Dai-me a vossa graça, e eu já serei suficiente rico. Diz a oração de abandono no ritual de ação de graças da Santa Missa Católica. Salve Maria Imaculada, Deus abençoe essa água e demais objetos, e conceda a você a alegria da vida
e viva. E o finalzinho, quando acabar essa live, dê um sorriso para você mesmo. Respire fundo e diga: graças, Pai. Salve Maria Imaculada. Até a próxima. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço, né, Augusto? E a todo o pessoal aí de Mogi das Cruzes. Um abraço especial a todos. E também Efigênia, Geraldo e Fátima. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Sandra, Deus abençoe a todos. Muito obrigado também, Clara. E a todos vocês. Graças, Pai. Acho que falou. Muito bom. Coisa que muita gente precisa ouvir, aprender. Ele fala mesmo. Geraldo faz. Acho que ele falou agora. As pessoas de bicos. Falando de um desconto de 75% de desconto, e eu estou falando também de uma panela que eu vou dar de presente. Na verdade, eu vou dar 30 panelas para as 30 primeiras ligações a partir de agora. 0800 024 6910. Se você ligar agora, tem uma equipe preparada para atender você e essa equipe vai cuidar de você. De tal forma que vai chegar na sua casa nos próximos dias não só o seu Lever 4.0, mas também uma panela elétrica de presente. Eu vou preparar a panela elétrica para cada pessoa que ligar agora as 30 primeiras ligações. 0800 024 6910. Lever, mais saúde para sua visão. Vai lá. Ó, eu quero dizer uma coisa, eu tô indo lá pra capela agora, pedindo pelas nossas crianças, pela intercessão de Santa Terezinha, e eu quero pedir por você também. Vou lá pra capela, 3 Ave Marias, e você também vai junto comigo. Fiquem na paz, reze junto comigo. Tchau, vai. Terezinha do menino Jesus. A seguir, novena dos filhos e filhas de São José. Olá você, eu sou o Padre Elias e também estou aqui na Rede Vida, entre a missa e o terço com as crônicas de fé e afeto. Rede Vida, a TV da família. Boa notícia, sempre. Se apronte para votar. Caminho do voto. Para ser certo e verdadeiro, todo voto segue um roteiro. Primeiro, a urna eletrônica é auditada e lacrada para impedir tentativas de fraude. Para garantir o sigilo, os votos são registrados, sem qualquer vinculação com o eleitor. Fechada a votação, o boletim de urna é impresso. Os boletins com o número de votos de cada urna são afixados na entrada da sessão e publicados na internet. Por fim, os votos seguem até a Justiça Eleitoral para a totalização, por um canal protegido e seguro. Tudo isso garante a integridade e sigilo do seu voto. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Aqui no Canal da Família você tem um encontro com Cristo. Padre Alberto Gambarini leva até a sua casa um momento de paz e esperança. Jesus está aí para nos levantar. Encontro com Cristo. De segunda a sexta, às 6:30 da manhã e às 5:30 da tarde. E no domingo, às 5 da tarde. Aqui no Canal da Família. Novena dos Filhos e Filhas de São José. Edição crepuscular. São José, nosso Pai do céu, vinde em nós, ó Senhor, das dificuldades em que nos achamos, que ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós.
Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São 9 dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, 5º dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas crianças e jovens. Nessa segunda-feira, dia 14 de outubro, nós queremos mergulhar de novo no mistério que nos envolveu na semana passada. Rezar por nossas crianças e os nossos jovens. Ontem, domingo, dia 13, a gente retomou o nosso ciclo novenário perpétuo e a gente não vai desanimar de rezar para as nossas crianças. Nós cremos que elas sejam de fato o futuro. Nós cremos que nós precisamos educá-las na fé, para o amor de Deus. E você é meu convidado para fazer parte desta família de oração. Todos os dias aqui no canal da família, a gente está de segunda a sexta-feira, 10h30 da manhã e 5 da tarde. Aos sábados, às 17 e também às 21 horas. E aos domingos, meio-dia e meia. Eu acompanho você no seu almoço. Novena dos filhos e filhas de São José. Bora rezar, que o trem bom é rezar. Oração inicial. Iniciemos juntos esse momento de graça. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vindo em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos, tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus. A loucura apega-se ao coração da criança. A vara da disciplina afastá-la-á dela. Provérbios, capítulo 22, versículo 15. Não posso pagar a consulta. A experiência de vida é algo que parte de uma realidade bastante humana. Afinal de contas, Deus nos criou seres humanos. E Jesus Cristo fez o humano por completo. Encarnou-se, fez com que a humanidade fosse elevada à divindade. Pois, quando convivendo, e apenas convivendo com a criatura, de fato, ela não correspondeu a esse projeto de amor e perdeu o paraíso. Amados, com intensidade nós falamos dos vícios e das virtudes. Esquecemos um pouco dessas verdades clássicas da nossa igreja, que é justamente uma pessoa virtuosa. A pessoa que, assumindo a condição humana, não se conforma com essa situação.
e quer ser espiritual e quer de fato invadir a propriedade do céu que através da cruz de Cristo todos nós conquistamos. Mas talvez seja um pouco difícil para a gente compreender a necessidade das virtudes num mundo de tanto comodismo, ou melhor, de comodidade, que favorece esse ismo, o comodismo. Comodidade é inversamente antônima, ou seja, contrária à questão do comodismo, porque nós criamos comodidade para justamente viver melhor, trabalhar melhor e, inclusive, ser mais de Deus. Como, por exemplo, um aplicativo que a gente tem que nos ajuda a oração. É claro, nos ajuda a oração, não nos faz rezar. A experiência cristã, então, ela tem 3 grandes momentos. O primeiro, quando nossos pais, ainda lá no Éden, perderam o contato com Deus por livre e espontânea vontade. Preferiram obedecer o seu orgulho. Caímos, fomos banidos. Mas pela misericórdia de Deus, Ele mesmo se encarnou para nos ensinar o caminho de volta. Mas como isso se dá na prática para que, de fato, o paraíso, que é o nosso lugar, seja não só o lugar onde a gente saiu, mas também o lugar onde a gente deve chegar. Sim, o paraíso é esse lugar de chegada, não só de partida. Assim, diante da nossa natureza humana, que mostra o pecado, que faz com que a gente experimente o pecado, o exercício das virtudes é o exercício espiritual de cada dia, e especialmente na disciplina, que faz com que a gente recupere a possibilidade de andar com Cristo nesse caminho de cruz para não apenas a cruz, mas para o prêmio que ela nos trouxe, justamente a salvação, o retorno ao paraíso. Quando nós falamos de crianças e jovens que estão mais fáceis de ser moldados, mas também quando a gente fala de você, de qualquer idade, nós temos que ser disciplinados para termos saúde, inclusive espiritual. Por isso, a cadência na oração é até mesmo mais importante que um horário fixo. Mas o horário nos ajuda a ter cadência. E assim a gente se disciplina. E a disciplina é uma virtude. Contra a preguiça, contra a desorganização, contra a própria falta de fé. Afinal, a gente alimenta esta caminhada sabendo quais são os passos de Cristo. Se saímos do paraíso e temos certeza que o paraíso é o nosso lugar, nós temos que dominar, a partir do orgulho, os outros pecados, chamados capitais, para que de fato a gente não experimente os mortais. E ao longo da vida, em vez de estarmos com Deus, passamos falando que estamos com Ele, mas não conhecemos o seu caminho, nem tampouco a sua vida. E a gente fica longe da sua verdade. Hoje, a disciplina cristã é esse processo de amor, de educação pela fé. Eu digo sempre aos pais, e vou dizer a vocês agora: pais não criam filhos, a gente cria cachorro, gato, passarinho. Os pais assumem desde o matrimônio uma responsabilidade: educar os seus filhos, não apenas para serem bons homens no mundo, porque a cidade dos homens passa, mas para serem filhos do céu. Essa é a responsabilidade de você, pai, mãe responsável, avô, avó, criar, de fato, virtudes para que essas virtudes construam novos homens, novas mulheres que saibam reconhecer o caminho do céu. Aqui todos os dias, no canal da família, a novena dos filhos e filhas de São José consagra a vossa família, a minha família, porque o protetor da Sagrada Família é também o da nossa. E quer, com a sua ajuda, com o seu testemunho, com a sua força, com a sua virtude de homem, ensinar homens e mulheres a serem mais santos e a chegar no lugar onde nunca deveríamos ter saído, mas nossa natureza nos tirou, o céu, que é o nosso lugar, novamente, desde a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bora rezar mais um pouco com São José. Oração a São José. Amado Pai São José, acudi-nos em nossas tribulações e, tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado
por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao menino Jesus. Ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas, e assim, como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter do céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu. Meu nome é Marlene, eu pertenço à Igreja São José do Jaguaré e eu tenho um testemunho do meu irmão, José Carlos Tamazauskas. Ele precisava se aposentar e ele não conseguia, por doença, e ele não conseguia. Aí nós íamos ter a novena no mês de março de São José e eu convidei para que ele viesse todos os dias e ele veio. Quando terminou a novena, no dia 19, tivemos a missa solene. Passou 2 dias, ele recebeu uma mensagem que ele deveria comparecer ao INSS, que a aposentadoria dele saiu. E nós ficamos muito felizes, porque era uma luta de quase 7 anos. E foi graças à novena de São José do Jaguaré, São José Pai adotivo de Jesus. Meia hora toda segunda tem um psicólogo sem pagar a consulta. Bênção do dia. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E diante de ti, ó amado Jesus, nesse dia em que nós consagramos a São José, nossas crianças e os nossos jovens, nós queremos pedir, dai a santa disciplina a cada um de nós, que de fato, tão necessária esta participação humana nas virtudes, para que mesmo no controle dos nossos desejos, assumindo o sofrimento dos nossos dias, possamos de fato alcançar o céu pelos méritos de Cristo, mas pelo auxílio à nossa natureza, para que ela se descubra novamente pertencente ao reino de Deus, pertencente às coisas do alto, pertencente ao paraíso. Por isso, todos esses 5º dias do nosso ciclo novenário são dias de oração intensa para aqueles e aquelas crianças e jovens que são responsabilidade nossas,
educá-los na fé, para que de fato eles sejam educados para o paraíso e construam o máximo possível também o paraíso aqui na terra. Rezemos então juntos. Jesus amado, permita-me agora em sua santíssima e real presença invocar o nome do seu pai terreno, São José, que na vida teve a graça de acalentá-lo, abraçá-lo e amá-lo infinitamente antes de todos nós, juntamente com a sua santíssima mãe, a Virgem Maria. Como sabemos que nenhum pedido que ele lhe faça não lhe será negado, ó meu bom Jesus, como seu sacerdote, invocando agora a poderosa intercessão de São José, seu e nosso Pai adotivo, eu lhe peço, por todas as crianças e jovens, protegendo-as dos males físicos e espirituais e atendendo todas as suas necessidades, que agora lhes apresentamos nesse nosso 5º dia dessa santa novena. E todas elas, sem exceção, ó meu Jesus, possam, por intercessão de nosso amado Pai no céu, São José, serem acolhidas em seu coração e atendidas prontamente, demonstrando assim o seu amor infinito por esse nosso Pai adotivo, São José. Amém. Ó bom Deus, cheio de misericórdia e de amor, dai esta água que nós apresentamos todos os dias aqui, diante de Jesus sacramentado, nosso Deus amado, nessa novena dos filhos e filhas de São José, a graça de ter perdoado os nossos pecados pelo batismo que ela nos lembra, ter de fato encontrado o caminho da perfeição através da minoração dos nossos desejos e o nosso coração configurado às virtudes do Senhor, e abençoai-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que também todos encontrem nela a cura do corpo. Rezemos também ao poderoso arcanjo São Miguel. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite. Nessa segunda-feira, dia 14 desse mês lindo que é outubro, comemoramos no último dia 12, não só uma novena especial, mas é claro, a bênção para todas as crianças através daquela que é a nossa mãe, a mãe de todo brasileiro, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E eu venho aqui, é claro, pedir que você nos ajude nessa missão. A obra de São José no canal da família tem missas, tem o terço das glórias em que a gente medita as glórias de São José lá no céu por ter feito a vontade de Deus aqui na terra. Nós lembramos que ele é protetor da Sagrada Família, patrono universal da Igreja do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, porque assim cuidou daquela que é o modelo, a Santa Imaculada Virgem Maria, e do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que ouviu dele a palavra de Pai. O seu Criador, né? O seu Criador o chamou de Pai. E é nessa missão que nós estamos todos os dias, de segunda a sexta-feira, 10h30 da manhã e às 5 da tarde. E também, justamente, todos os momentos de graça que acontecem no final de semana, 5 da tarde e às 9 da noite, aos sábados e 12h30. Não quebrando justamente essa cadeia de graça, essa corrente de oração que nós fazemos em ciclos novenários especiais, é claro, lembrando o tema que a gente sempre tem, como a gente viveu até a última semana, nossas crianças e os nossos jovens. Vamos viver em breve também um ciclo novenário falando daquela saudade, da saudade que nós temos do céu, lembrando os fiéis falecidos. Mas o importante, de fato, é ressaltar que a sua ajuda faz com que tudo isso aconteça. Está aqui o nosso boletim desse mês, olha aí, ó, tem uma linda imagem de São José, e todos os meses, lá no Instagram, eu rezo todos os dias a nossa Instagram, @JustComSãoJosé, a nossa oração, ó, tá aqui.
Olha que interessante. Você que já recebeu ele na sua casa, gratidão. Você que já fez essa oferta, a sua oferta para essa missão, muito obrigado. Mas se você ainda não entrou, não faz parte dessa família, ligue para a gente. 0 Operadora 11 4200 8080. 0 Operadora 11 4200 8080 é o nosso telefone. Você fala nesse momento com algum atendente. Se tiver as nossas linhas ocupadas, eu vou te ligar na sequência. Nós vamos te ligar pelo esse mesmo número. Então você pode até guardar ele aí na sua agenda para não se preocupar em ser aí justamente, né, bandidos, etc e tal. E também tem o nosso WhatsApp. Se você opera bem aí, ó, é a melhor maneira tanto de pedir sua oração, de conversar com o Padre Márcio, de também fazer a sua inscrição como um filho, uma filha de São José. E lá eles vão te explicar certinho tudo como é que é, como você pode ajudar, mesmo com o teu pouco, Deus multiplica essa graça. 0 Operadora 11 4200 8080 é o nosso telefone e o nosso WhatsApp 11 9 1300 9065. 11 9 1300 9065. E eu lembro a todo mundo aí da Zona Norte de São Paulo, a Vila Palmeiras, na freguesia do Ó, que eu estarei celebrando na próxima quarta-feira, às 19 horas, a missa transmitida, que vai ser lá da paróquia de São José da Vila Palmeiras. Ela fica na rua Ribeirão das Almas 337. Freguesia do Ó, Vila Palmeiras aí, vocês se entendem bem. Zona Norte, então, de São Paulo, todos os filhos e filhas de São José convocados, aliás, da Grande São Paulo, todos meus conterrâneos, para a gente estar na próxima quarta-feira, a partir das 19 horas. E você que tem um testemunho da presença, da vida de São José, olha, que de fato tocou, mudou a sua história, vamos falar disso em rede nacional, vamos colaborar com essa linda devoção. Basta você chegar a partir das 16 horas, 4 da tarde, lá na paróquia São José da Vila Palmeiras, que a nossa equipe vai estar lá colhendo o seu testemunho de vida com São José. E é claro, eu te espero às 19 horas na missa e vou dar um tempinho para a gente tirar foto, né? Receber uma bênção. Sempre a gente faz uma fila lá no final e o padre acolhe a todos que estiveram participando da missa. As bênçãos de Deus é aquilo de mais precioso que nós podemos receber. Que bênção é missão eterna. Então que a missão eterna de Deus recaia sobre as nossas vidas, para que a gente saiba ser disciplinado, reconheça que nós não só saímos do paraíso, mas o paraíso é o nosso lugar e precisa aqui da terra da nossa dedicação, especialmente da nossa autodisciplina e ensinar isso às nossas crianças e os nossos jovens. E pela poderosa intercessão de São José, o Senhor vos abençoe e vos guarde na proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, terça-feira, a gente se encontra 10h30 da manhã e 5 da tarde, na matutina e na crepuscular, né? Nas versões da nossa novena. Rezando amanhã por todos os enfermos. E eu te espero. Esquentar muito não. Tá quente.